Meu ex traiu a namorada dele comigo. Como você pode perceber pelo título, eu realmente estraguei tudo. Há cerca de um mês, eu voltei da faculdade para visitar meus amigos e fomos a uma festa espontânea, na qual meu ex estava presente. Quando cheguei em casa por volta das 4 da manhã, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos. Naquele momento, eu estava bem bêbada e tinha fumado muito. Tenho 21 anos, não se preocupe, e por algum motivo achei que essa era uma ideia maravilhosa. Nós nos encontramos, conversamos por um tempo e de repente aconteceu. Ele confessou seus sentimentos por mim e disse o quanto se importava comigo e ainda me amava. Eu não sei porquê, mas isso me fez ceder e comecei a pensar seriamente em tentar novamente com ele. Descobri na manhã seguinte que ele tinha uma namorada que não foi mencionada em momento algum. Eu não fico perseguindo meus ex, então eu não tinha ideia. Eles tinham um histórico de terminar e voltar, mas eu pensei que tinham terminado novamente, mas aparentemente ainda estavam juntos. A única razão pela qual pensei isso foi pela forma como estávamos interagindo. Eu disse a ele que me sentia terrível e extremamente culpada, e ele me disse para não me preocupar com isso, que ele iria contar a ela. Eu achei que poderia confiar nele nisso. Um mês depois, sem nenhum contato com ele, eu volto para casa para visitar novamente. Vou a outra festa, mas como uma surpresa para ver meus amigos, eles não sabiam, e ele está lá. Eu estava nervosa a noite toda e quando finalmente tive coragem de perguntar a ele se ele havia contado a ela, ele achou que eu me aproximando dele era uma chance de começar a me beijar. Eu afastei e, para minha surpresa, ele ainda não contou a ela, mas todos os nossos amigos sabem e ninguém contou a ela. Eu me sinto horrível, quero que ela saiba, quero contar a ela, me sinto tão culpada. Eu sei que sou a grande vilã aqui e sinto que é minha responsabilidade contar a ela, mas também tenho aquela voz na minha cabeça pensando que ele deveria fazer tudo isso. Por favor, se alguém puder me dar um conselho, eu agradeceria. Atualização. Após um mês, finalmente tem uma atualização. Desculpe pela demora. Há um pouco mais de uma semana, o cara finalmente contou à namorada. A única coisa é que ele não disse a ela que era eu. Todos os nossos amigos tiveram uma conversa séria com ele e comigo, e todos concordamos que ela tem todo o direito de saber. Tudo que sei dele é que eles ainda não terminaram completamente, mas estão no processo, pois ela não está na mesma cidade que nós, pois está de férias com a família. Descobri que ela estava de férias com a família o tempo todo, e foi por isso que ele não disse nada, porque estava esperando para contar pessoalmente. Bem, agora eles estão basicamente terminados, mas ela quer conversar com ele pessoalmente sobre isso e pegar todas as suas coisas e devolver as coisas dele. Foi realmente uma montanha-russa de emoções para todos, e eu realmente acreditava que nossos amigos não se importavam, quando na verdade, assim que todos descobriram. Alguns tentaram fazer com que ele contasse a ela mais cedo, mas ele se recusou, eles não sentiram que era minha responsabilidade. Eu discordo um pouco disso, mas não posso discutir, já que aconteceu. Após a separação, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos e conversarmos. Eu estava um pouco cética, mas concordei. Ele se desculpou pela situação e queria ter certeza de que eu estava bem. Eu estava super confusa com isso, mas perguntei a ele porque ele achava que eu não estava bem. E ele me disse que sentia que, como eu estava bastante bêbada, drogada e ele não estava, ele sentia que eu poderia pensar que ele me violou. Ok, entendi, ele tem um ponto, mas eu nunca tinha considerado isso. Sim, eu estava bem fora de mim, mas ainda me lembro de ter dado consentimento e de tudo o que aconteceu depois disso. Pessoalmente, eu não me senti assim, mas perguntei a ele por que ele pensava isso. Ele disse claramente que a razão pela qual estava me evitando era porque ele realmente se sentia culpado com a situação e comigo, e estava lutando com o fato de que, sempre que estou por perto, ele tem plena consciência de que não superou completamente a minha presença, mesmo estando com ela. Basicamente, eu encerrei a conversa ali. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas não consigo lidar com as emoções dele agora e com o fato de que ele está saindo de um relacionamento e tentando reacender algo comigo. Eu conheço o suficiente para saber que essa era a direção que a conversa estava tomando. Deixei claro para ele que, neste momento, nada vai acontecer entre nós e que nossa amizade está em pausa até que eu esteja pronta para perdoá-lo e perdoar a mim mesma por nossas ações. Pode ter sido há 2 meses, mas ainda me sinto culpada, mesmo que ela esteja ciente. Meu pai era um infiel, e eu vi isso destruir minha mãe quando eu estava crescendo. Então isso realmente mexe com o trauma da minha infância. Agradeço a todos pelo conselho, e espero ter respondido a todas as perguntas. Você não sabia que eles estavam juntos novamente. Você não falou sobre isso com outras pessoas. Eu diria que você está bem. Estou curioso para saber por que você não perguntou a ele se ele e seu amigo ainda estavam ligados, mas isso não importa.
Era a responsabilidade dele contar a você, e ele estragou tudo. Você pode querer se antecipar a isso e abordá-la para dizer que não sabe, mas pode estar abrindo uma lata gigantesca de merda com a qual talvez não queira lidar. Pense bem em todas as suas opções. Não se culpe por isso. Como ele está traindo a namorada por sua culpa? Literalmente, nada disso é culpa sua até o momento em que você descobriu que ele ainda está com a namorada. É absolutamente 100% responsabilidade dele contar a namorada. É gentil da sua parte, mas não é sua responsabilidade. Ele saiu. Ele pode consertar essa merda. Ele também colocou você em uma situação de merda onde você o estava ajudando a trapacear sem o seu consentimento. Por que você está falando com ele? E os amigos dela também estão fodidos por não dizerem nada a ela, mas no final das contas é dele a responsabilidade de confessar tudo e devolver-lhe a autonomia. Isso vindo de alguém que foi traído e foi o último a descobrir. Ex-mente sobre por que terminamos com a mãe dele, então compartilho com ela as evidências de sua traição. Muitos anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, estava noiva de um cara que, bem, não era o melhor. Ele era um filho homem que se recusava a falar sobre qualquer coisa que não fosse ele mesmo, videogames e futebol. Tive graves problemas de autoconfiança e fiquei com ele porque me convenci de que tinha sorte de ter uma pessoa que me amava. Nunca pensei que alguém faria isso. Como parte disso, fizemos tudo o que ele queria, nunca o que eu queria. Ele escolheu o filme, onde saímos à noite, onde saímos de férias, etc. No mínimo, eu era muito próximo da mãe dele. Nos dávamos muito bem, tanto que saíamos juntos com frequência. Quando minha namorada a pediu em casamento, ela ficou emocionada porque eu me tornaria sua nora. Infelizmente, depois que ficamos noivos, ele começou a agir de forma estranha. Ele ficou super reservado em relação ao telefone e de repente começou a sair várias noites por semana para sair com os meninos. Então ele começou a cancelar nossos planos, como o encontro noturno, para sair com os meninos. Quando tentei conversar com ele sobre isso, perguntando se ele havia esquecido nossos planos, ele gritou comigo e disse que eu estava sendo controladora, então recuei. No início, eu estava em negação. Eu disse a mim mesmo que ele não trairia de jeito nenhum. Ele havia proposto, ele queria passar o resto da vida comigo. Porque alguém proporia e depois trapacearia. Mas eventualmente eu desabei. Enquanto ele dormia, entrei em seu telefone e conta no Facebook, onde encontrei mensagens de traição com várias mulheres, nus de várias mulheres e, o pior de tudo, gravações dele dormindo com outras mulheres. Eu estava devastada. Eu o confrontei sobre isso e ele gritou comigo. Disse-me que tinha invadido a privacidade dele e que foi controlar um comportamento como esse que o fez trair. Nós terminamos. Ele voltou a morar com sua mãe. Ele fez questão de quão nobre era me deixar ficar com nosso pequeno apartamento, paguei a maior parte do depósito e a maior parte do aluguel. No momento em que ela soube do nosso rompimento, a mãe dele veio correndo para se certificar de que eu estava bem. Não tive coragem de contar a ela o verdadeiro motivo pelo qual terminamos, porque sabia que ela iria atacar ele como uma tonelada de tijolos. O pai do meu namorado a traiu, então ela sempre tentou incutir nele e em seus irmãos a nunca traírem. Então, eu menti e disse a ela que tínhamos acabado de nos separar. Recebi uma mensagem arrogante do meu ex, claramente não feliz porque a mãe dele foi até mim primeiro, em vez dele. Ele me acusou de ser controladora, de que eu havia manipulado sua mãe para que corresse até mim em vez dele, apenas para irritá-lo. Ele era filho dela, então por que ela viria me ver? Eu tolamente me desculpei e disse que ela simplesmente apareceu. Algumas semanas se passam. Estou entrando em depressão. Então recebo uma série de mensagens desagradáveis de sua mãe me chamando de prostituta e outros nomes escolhidos e como ela não consegue acreditar que eu traí seu precioso filho. Ela tenta ligar, mas eu não atendo, com medo do que ela vai dizer. Ficou claro que meu ex havia contado a ela que terminamos porque eu traí, provavelmente em vingança por ela ter vindo me ver primeiro em vez dele. Farto disso e arrasado, enviei-lhe uma mensagem explicando que não foi isso que aconteceu. Ela confirmou que seu filho havia lhe contado que eu havia traído vários homens. Por que seu filho mentiria? Por que eu iria machucá-lo dessa maneira? Agora seu bebê estava marcado para o resto da vida. Minha ansiedade desapareceu, deixando apenas raiva. Eu ainda tinha todas as evidências de sua traição armazenadas em meu laptop. Mandei tudo para a mãe dele. Cada mensagem, cada cada nudez, cada conversa com mulheres confirmando que ele tinha saído com elas, passado a noite na casa delas, etc.
Enviei os vídeos separadamente, alertando-a sobre seu conteúdo explícito, e censurei as fotos da melhor maneira que pude. Algumas horas se passaram. Então ela tentou ligar. Eu estava com muito medo de responder. Aí ela mandou uma mensagem se desculpando pelo que disse e me prometeu que iria lidar com ele, nas palavras dela, um saco de merda mentiroso. Alguns dias se passaram e meu telefone tocou, mas agora era meu ex, furioso por eu ter contado para a mãe dele. Acontece que não apenas sua mãe estava brava com ele, mas também a maior parte de sua família. Suas irmãs estavam bravas com ele. Sua avó ficou furiosa com ele. Até o pai dele, que lembra, traiu a mãe, disse que estava decepcionado com ele. Como você ousa dizer isso a ela? Ele me mandou uma mensagem. Agora ela está dizendo que tenho que me desculpar com você. Isso não é justo. Foi então que tive uma epifania. Eu sabia que tinha acabado com ele, sabia que merecia coisa melhor. Eu calmamente respondi que foi ele quem mentiu. Eu disse à mãe dele que simplesmente nos separamos. Ele poderia ter deixado isso aí, mas escolheu ser mesquinho. Foi ele quem causou isso. Foi ele quem trapaceou. Então bloqueei o número dele. A mãe dele me convidou para sair uma última vez para que pudéssemos jantar juntos. Ela se desculpou novamente pelo que disse e me desejou o melhor. Ela então analisou todas as boas qualidades que viu em mim, todos os aspectos positivos, e me disse que eu era uma boa pessoa, e me disse para encontrar alguém que fosse digno de mim. Comecei a chorar. Foi um alerta muito necessário que me ajudou a iniciar o longo caminho para ganhar autoconfiança. Seu filho, por outro lado, recebeu a repreensão de sua vida por parte de sua mãe, avó, irmãs, pai e até mesmo de sua madrasta. Alguns de seus amigos até lhe disseram que ele estava sendo um idiota. Sua mãe o fez pagar todos os depósitos que ela pagou pelos nossos locais de casamento e fornecedores. A cereja do bolo, porém, foi que sempre que ele fazia postagens online sobre como isso era injusto ou tentava dizer que a culpa era minha, sua família e alguns de seus amigos concordavam em corrigi-lo e lembrá-lo exatamente porque ele estava sofrendo. Em primeiro lugar, já se passou mais de uma década desde então. Sou casada e feliz com um homem maravilhoso e solidário, com 3 lindos filhos. Ainda olho para aquele momento da vida e rio de como meu ex poderia ter evitado tudo se tivesse ficado de boca fechada e não agido como uma criança petulante. Seu ex era um filho homem de livro. Ele te fez um favor, mostrando sua verdadeira face. A mãe do seu ex estava certa, você merece alguém melhor. Que bom que as coisas deram certo e você tem um homem, como disse a mãe do seu ex, digno de você. Isso foi lindo. Se ao menos todos denunciassem seus parceiros traidores para seus amigos e familiares, em vez de alguma forma, pensarem que foi algo que fizeram ou ficarem envergonhados com isso. Dane-se, a divulgação completa é o único caminho para o fechamento completo. Fui babaca por ter perdido a paciência com um amigo da minha namorada? Sou homem, tenho 28 anos, e minha namorada tem 22. Estamos juntos há cerca de 2 anos e meio. Nunca tive problemas com as amizades dela, porém, os amigos mais recentes dela estão me tirando a paciência. Há cerca de 2 meses, ela fez amizade com um grupo de garotos mais novos, há 18 e 19 anos, que jogam LOL com ela. Desde que se conheceram, ela está sempre conversando e falando de LOL com eles, o que acho super legal, porque jogos acabam sendo um ponto de interesse comum entre minha namorada e eu. Mesmo que às vezes eu canse de jogos online mais rápido que ela, fico tranquilo e vou fazer minhas coisas. Porém, quando eu saio da call, as conversas ficam esquisitas. Eles começam a se ofender e se xingar, o que, dentro do contexto competitivo do jogo, até relevo, mas isso vai para fora do jogo. Fazemos parte de um grupo de WhatsApp em comum sobre RPG de mesa, onde está ela e os amigos dela, a que ela adicionou quando começamos a jogar juntos para também participarem dos RPGs, e os meus amigos mais antigos que jogam RPG comigo. As conversas desses amigos com minha namorada se estendem do jogo para esse grupo e são totalmente abusivas e misóginas. Ela também participa, às vezes revidando, às vezes ofendendo outros, e fica uma troca de ofensas que duram horas no grupo. Coisas como, cala a boca porque você é mulher, ninguém gosta de ti, a gente te atura, etc. Quando alguém do grupo fala que estão passando do limite, é geralmente ou um dos meus amigos, minha namorada e os amigos dela dizem que é só brincadeira, uma zoeira, e que não estão ofendendo ninguém, a mesmo que haja perpetuação de discursos preconceituosos e machistas. Isso tem afastado meus amigos que eram mais ativos e agora mal têm falado no grupo. O caso foi que, hoje, eu perdi a paciência. Nunca tinha participado das discussões, mas as ofensas estavam chegando a um nível pesado e misógino, o que me incomodou, principalmente porque o alvo estava sendo minha namorada.
E quando o pior deles disse que ia sair do grupo, eu, já ofendido pelas agressões em tom de brincadeira para com minha namorada, mandei uma mensagem com a intenção de incomodar, dizendo, deixa o nerdola, misógino, incel, ancap ir. Tá precisando lavar uma louça, limpar uma casa, sustentar a família, ter um patrão escroto que humilha ele, para poder ter pelo menos um pouco de noção da realidade. E eles pararam a discussão. Eu também mandei uma mensagem para minha namorada no privado dizendo, esse tipo de pessoa me dá nojo, fico com vontade de vomitar, meus olhos e ouvidos sangram com o que ele fala. Além disso, as piores coisas que aconteceram na minha vida aconteceram devido a pessoas que se comportavam exatamente como ele. Sofri muito bullying no ensino médio de garotos com o mesmo comportamento que o dele, e sim, isso ainda me deixa frustrado, mesmo 10 anos depois. Por perder muitas oportunidades, mas faço terapia. Se tiverem oportunidade, façam também, é ótimo. Também disse a ela que ela é responsável por quem escolhe como amizade, quem ela quer ter por perto. Eu respeito as escolhas dela e nunca digo que ela está errada ou certa por fazer uma coisa ou outra, como se fosse dona da verdade. Mas, mesmo sendo namorado dela e amando ela, não quer dizer que vou aceitar ficar perto deles ou concordar com as brincadeiras que fazem. Isso me deixava incomodado e, por cima de tudo, triste, devido a ela não ouvir meus avisos, acho que por não entender minha preocupação de que eles estavam passando do limite. Depois disso, ela não me respondeu mais. Alguns detalhes sobre ela: ela não teve muitas amizades na adolescência devido a uma família muito restritiva e controladora. Ela passou por abusos na infância e adolescência, tem crises de ansiedade e mudez seletiva quando está em situações de conflito. Acredito que a situação tenha desencadeado sua autopreservação. Sempre tento manter uma zona segura para ouvir ela, mas é bem difícil que ela expresse o que pensa quando está assim. Mandei mensagem perguntando como ela estava, pedindo desculpas, pois percebi que poderia ter causado uma crise de ansiedade nela. Ela visualizou e não me respondeu. Eu percebi que minha reação com o amigo dela foi pesada também, usei a mesma moeda deles contra eles. Mandei mensagem para ele falando que não desejo nada de mal, disse que o que fiz foi exagerado. Conversamos tranquilamente, mas enfatizei que ele tinha passado dos limites e que fiquei incomodado e preocupado com o tipo de amizade que eles estão construindo com essas ofensas. Também aconselhei a ele parar de repercutir discursos de abuso e misoginia, que isso não leva a coisas boas e que ele pode estar ofendendo e causando mal a pessoas sem ter consciência disso. Quero saber se sou babaca por perder a cabeça a me sujeitar a me rebaixar ao nível deles e ofender para argumentar, estou orando com um amigo da minha namorada e ter falado que, se ela continuar perto deles, eu não vou querer estar por perto dela. O principal motivo que me levou a postar aqui foi a minha insegurança por nunca ter passado por uma situação assim anteriormente. Gostaria de ver quais são as opiniões das outras pessoas sobre isso. Observação: já falei com meus amigos, mas é muito fácil quando todos concordam com você. Quero ver opiniões contrárias às minhas e entender onde posso estar errando. Nel. Sua namorada é escrota, e você está mais do que certo em não gostar disso. Eu estou ciente de que existem pessoas que gostam desse tipo de amizade, mas eu achei ela super sem noção, ainda mais pela idade, né? Eu, como jogadora de LoL, achei sem noção. Você devia terminar com essa aí e arrumar uma mina da sua faixa etária, com 27 ou 28 anos, que faça alguma coisa da vida e não fique só jogando LoL e brincando com macho assim. Vou botar Nel porque entendo a atitude, e também ficaria puto. Mas especificamente, a maneira como você abordou isso com a sua namorada não foi a mais inteligente. Eu, no seu lugar, falaria para ela bem tranquilamente, e você tem o direito de ter suas amizades, e eu respeito isso, mas eu não suporto eles e me reservo o direito de não interagir mais. Silencie o grupo, se for para jogar com eles, não entre em áudio e mute all no jogo, ou então nem jogue mais com eles, aí é contigo. Não peça para ela se afastar, não dê ultimato, não perca mais tempo falando mal deles para ela. Ela é livre para fazer o que quiser. Você simplesmente estará exercendo seu direito de não se misturar com quem você acha babaca. O que ela vai fazer em relação a isso é problema dela.